brincando agora um pouco, assim, que é um material muito bom para isso, mas é uma cinza que nós temos na usina de Lages. Tá, isso eu conheço. A usina de Lages, que é uma usina que queima, para quem não conhece, ela queima o resíduo da madeira. Não, é biomassa, aí não tem nada a ver. Biomassa, e assim, é outro tipo de cinza. Essa cinza para correção do solo não é adequada. É por causa dos elementos traços que deve ter em alta nível. Exatamente. Eu não vou usar cinza, por exemplo, para corrigir solo em áreas boas. Por que se utiliza isso? Porque era já uma área degradada. Era uma área degradada e utilizar um material que ia mitigar esse... Não, e áreas boas, se ela tiver elementos traços, vai contaminar. Aí vai para a planta, se alimenta a planta e Claro. Mas isso que foi importante colocar é o seguinte: essa área equiperada, ela não pode ser usada para agricultura. É uma área que pode ser usada para uso industrial, mas não pode ser usada para agricultura por causa disso. Nós falamos aqui, nós temos projetos de pesquisa e desenvolvimento para esses... além disso, a gente sabe que essas áreas de cinzas, de rejeitos, elas estão terminando, né? Nós temos que continuar utilizando, nós vamos continuar gerando cinza pesada, né? Nós temos que dar um destino adequado, e nós temos alguns projetos de pesquisa. Esse projeto de pesquisa aqui é uma indústria que existe em Capivari, que utiliza nossas cinzas para a construção de blocos estruturais. Inclusive tem aqui a questão de blocos, nossas fotos. Tem aqui uma casa que foi montada na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi feita tudo blocos utilizando nossas cinzas. Essa casa foi construída para medir, o pessoal da Civil, para medir as questões conforto térmico, conforto acústico e as questões estruturais da casa. Tá? Aí agora eu lanço o desafio para o pessoal da Civil. Você viu que tem o pessoal da Civil aqui. Nós temos o pessoal da Engenharia Química, nós temos o pessoal da Agronomia. E esse trabalho aqui, para meu gosto, foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina de Florianópolis. Tá? Porque foi a universidade que apresentou o projeto. Se falou muito aqui em questão de verbas, em verbas públicas, que existe verbas, e realmente existem muitas verbas para vários trabalhos. Se falou em pesquisa, se falou em questão de monitoramento. Nós temos uma obrigação legal, a empresa, de um percentual do nosso faturamento aplicar em pesquisa e desenvolvimento. E nós, vários anos, nós não conseguimos gastar todo o dinheiro. Por que nós não conseguimos gastar todo o dinheiro? Faltam projetos. Faltam bons projetos, porque os projetos eles têm que ser aprovados na empresa e depois tem que ser aprovado na ANEEL, que é a agência reguladora. Então eu vou aproveitar aqui a deixa para deixar um convite, um desafio para o pessoal que venha trazer projetos. Porque eu acho interessante no Brasil, às vezes existe um distanciamento que eu não entendo, um distanciamento entre empresa e universidade. Almoço falou agora sobre o convênio com a Unisul. Nós temos um convênio com a Unisul que a gente vai falar um pouco mais à frente. Né? Existe essa necessidade cada vez mais de integrar universidade com as empresas. Por quê? As empresas têm os recursos que a universidade necessita. E a universidade tem a expertise que a empresa necessita. Por exemplo, nós participamos desses projetos nascentes. Tractebel foi quem patrocinou a primeira etapa junto com o Alcoa. Né? Foi a Tractebel que fez? Não. Quem fez? A universidade. Por que a universidade fez? Nós não temos pessoal na nossa equipe capacitada para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos bastante competência para gerar energia elétrica. Esse é o nosso campo de trabalho. Mas a empresa precisa do apoio da universidade nesse tipo de projeto. E eu volto a dizer, tem dinheiro? Tem. E infelizmente sobra algumas vezes dinheiro por falta de projetos. Então é um desafio que eu deixo aqui para a gente trabalhar cada vez mais. Pessoal, outro projeto também que nós achamos importante colocar, além da recuperação de áreas degradadas, é um projeto que aqui nós temos o Rio Tubarão representado nessa caixa, e aqui tem essa área, que é uma área que está sendo bastante comentada ultimamente, que é a área ao lado da BR, de propriedade da Tractebel, que está sendo feito
negociação com a prefeitura para se transformar numa futura área industrial. Né? Por que essa área hoje pode ser usada como área industrial? Até pouco tempo atrás, até 2009, eu estou falando em 2 anos e meio, essa área era depósito de cinzas, ou seja, era recolhida água do Rio Tubarão, passava pela usina, na usina ela removia as cinzas e depositava nessas bacias. A cinza depositava por decantação e a água retornava para o rio. Ali ficou ao lado do Rio Campari, e a água retornava para o Rio Tubarão de novo. Ou seja, é um processo de extração de cinza em circuito aberto. A partir de 2009, esse trabalho todo ele foi alterado. Nós temos aqui uma vista das novas bacias de cinzas, ou seja, todo o complexo hoje trabalha com circuito fechado de cinzas. Né? Ou seja, a água sai da bacia, ela vai na usina ela retira a cinza, e ela retorna a água misturada com a cinza, deposita na bacia, a cinza decanta e a água retorna para o sistema novamente, fechando o circuito. Com isso, nós tivemos uma redução do consumo de água no complexo de mais de 95%. Isso representa 15 milhões de metros cúbicos por ano. Estamos falando aí de 15 bilhões de litros de água por ano. Nós deixamos de coletar no Rio Tubarão com esse projeto. O projeto é de em torno de 30 milhões de reais. Nós fizemos até aqui uma campanha publicitária na época com esses dados. Mas é importante salientar que através desse projeto aqui, hoje nós não temos mais nenhum efluente líquido do complexo de Lacerda para o Rio Tubarão. Todos os nossos sistemas, o nosso pátio de carvão são impermeabilizados, o sistema de coleta toda a água de chuva são coletadas, enviadas para essas bacias para neutralização, e todo o nosso sistema hoje interligado, o nosso descarte de água é zero. Todo o descarte que existia no passado hoje não existe mais. E a questão do carvão, deixa eu ver se eu já estou passando. Bom, agora a questão do carvão aqui, voltando aqui àquela primeira foto que eu falei para vocês. Tá? Essa aqui é uma foto de 81. Aqui, para quem conhece a usina, aqui está o TLB. Aqui, a área onde foi construída a usina nova, o TLC. Bem aqui nesse ponto tem aquele viaduto que hoje vocês, quem vai de Tubarão Capivari, passa. Na época não tinha o viaduto, não tinha obra, não tinha nada. Essa área aqui era uma área, então, ela era administrada por uma empresa, que eu falei para vocês, que era uma empresa que fazia entreposto, ela não tinha. Não era a nossa empresa que fazia, era uma empresa estatal, que ela recebia, então, o carvão das minas e fazia esse gerenciamento das minas, para o lavador, para a siderurgia, para a usina. Vocês podem ver aqui que, na época, não tinha quase nenhum controle ambiental. A área depositada. Quando vocês já chegou a ter se tocado nessa área aqui de carvão? Quase, o resultado que eu consegui resgatar, o maior foi quase 5 milhões de toneladas. Em torno de 5 milhões de toneladas de carvão que chegou aqui nessa região. Tá? E aí também é céu aberto. Bom, quando o governo Collor assumiu então no início de 90, que acabou com aquela obrigatoriedade de siderurgia, essa empresa foi extinta. Essa empresa foi extinta, o que se vai fazer com essa área? Bom, na época, isso foi nos anos 90, início dos anos 90, 92, 93, existia esse problema, uma área de 50 hectares completamente degradada, utilizada para depósito de carvão, e ao lado existia um complexo de Lacerda administrado na época pela Eletrosul, também estatal. Qual é a solução que se deu então? Nós recebemos de presente essa área, né? A empresa recebeu de presente uma área de 50 hectares, completamente degradada, com depósito de carvão, com obrigação ainda de quê? Recuperar ambientalmente a área. Então era o que a gente chamava de legítimo presente grego. Mas era importante porque era a empresa estatal
e existia uma necessidade, o passivo que existia da área era da União. Nós assumimos esse compromisso depois foi assumido pela empresa que comprou na época a Eletrosul, que foi a Tractebel. Se começou então a recuperação dessa área, e essa foto aqui é de 94. Se começou a recuperação, primeiro construindo diques no entorno da área. Aqui outra foto da região da época, aqui mostrando Capivari, a proximidade. Construção de diques no entorno de toda a área. Aqui dá para ver também a acidez na época, pela coloração da água.